Olá, bem-vindo a mais um episódio do Hoje em Dia Pode, um podcast para quem convive com a esclerose múltipla. Meu nome é Davi Queiroz, sou neurologista especialista em esclerose múltipla. E meu nome é Jéssica Vaz de Mello, eu também sou neurologista especialista em esclerose múltipla. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre o tratamento da esclerose múltipla com as drogas modificadoras de doença. Então, Davi, comece explicando pra gente qual que é o objetivo das drogas modificadoras de doença no tratamento da esclerose múltipla, né? Hoje nós vamos conversar aí sobre essas medicações. É uma pergunta excelente, né, Jéssica? Porque é o que eu sempre falo com os pacientes. A partir do momento que alguém propõe um tratamento, o paciente é a primeira pessoa que tem que se perguntar para que vai tomar o remédio, né? Qual que é o grande objetivo desse tratamento? Porque muitas vezes as pessoas elas se perguntam se esse tratamento vai ser para melhorar algum sintoma que já aconteceu ou se é para evitar que aconteça algo novo. Então esse termo que você usou, né, de terapias modificadoras da doença, são terapias que de fato vão mudar a história a partir do momento em que elas começam. Então o grande objetivo é que a partir daquele momento não aconteça nada novo, nem clinicamente, ou seja, a presença de algum surto, nem na ressonância magnética, ou até mesmo alguns sintomas que não vão estar relacionados a surtos, mas que podem prejudicar um pouco a qualidade de vida. É claro que até vários estudos mostram que ressonância pode melhorar um pouquinho, né, com o desaparecimento de algumas alterações na ressonância de cérebro. Muitas vezes a sensação de fadiga dos pacientes também pode melhorar quando a gente começa um tratamento, mas o grande objetivo, que é o que nós vamos falar hoje, são estratégias para interromper o processo da esclerose múltipla. Isso é importante, né, Davi? Porque toda vez que vai começar um tratamento, surge aquela expectativa de que, principalmente pacientes que já ficaram com alguma sequela, se o tratamento ele vai ser capaz de agir sobre o que já passou. E a gente sabe que o tratamento é principalmente daquele momento ali para frente. É claro que tem alguns pacientes que às vezes falam que observaram alguma melhora em sintomas que já existiam, mas é principalmente para evitar de acontecer novos surtos, né, da doença continuar acontecendo. E às vezes também é difícil de explicar para o paciente, porque às vezes ele está bem, não está com nenhuma sequela, e ainda assim a gente tem que iniciar um tratamento, justamente porque, por conta das coisas que a gente já conversou também em outros episódios, a esclerose múltipla, ela tá acontecendo independente ali do surto. Então, acho que é importante isso também, da gente ter essa conversa no início ali do tratamento, antes mesmo de começar, para alinhar também as expectativas com o paciente, né? Exatamente. E uma coisa muito assim, otimista da realidade é que realmente hoje nós temos alguns medicamentos, né, de eficácia bem alta, estão disponíveis, a gente consegue acessá-los, seja pelo SUS, seja pelo plano. E aí vem a primeira pergunta, que é qual que é o remédio ideal? Diante dessa lista todas, por que um paciente vai receber aquele? Por que o outro paciente não recebe o mesmo medicamento? Que é o que a gente fala sempre dessa escolha personalizada. E compreender como cada medicamento funciona é extremamente importante para o paciente entender exatamente o que o remédio está fazendo no próprio organismo, quais são os cuidados que tem que ter em relação a exames que são feitos com frequência, se precisa ou não precisa fazer exame de sangue, como a gente mexe na imunidade, esse remédio diminui minha imunidade, eu preciso ficar atento a alguma infecção, o meu risco de infecção é maior, risco às vezes de alguma complicação, seja por neoplasia, algum tumor é maior ou não. Então acho que o objetivo dessa nossa conversa hoje é separar os medicamentos em alguns grupos para a gente entender e facilitar o raciocínio do mecanismo de cada um e também entender porquê de alguns cuidados, mesmo a pessoa que não sente nada. E é o momento ideal, né, para começar um tratamento, é quando a pessoa realmente não está sentindo nada. Isso, com certeza. E essa questão do tratamento individualizado, né, Davi, a gente sempre bate nessa tecla porque é como a gente também já falou em outros episódios, no final das contas a gente vai tentar definir o melhor tratamento para aquela pessoa, então é preciso também escutar como que é o dia a dia da pessoa, como que é o trabalho, a
além de entender a doença, entender também a pessoa. Porque no final das contas, quem vai tomar o medicamento é o paciente. Então não adianta no meu ponto de vista, aquele medicamento ali ser o melhor de todos, mas o paciente não conseguir tomar porque existe alguma complicação ali na rotina que não vai permitir com que ele tome. Então a gente precisa também levar tudo isso em consideração na escolha. E eu acho também que essa nossa conversa aqui hoje vai ser importante para ajudar a clarear para os pacientes o que precisa ser olhado nas medicações para ter uma escolha assertiva, né? A gente sabe que medicamento, às vezes para um paciente vai ser bom, para outro às vezes nem tanto. Os pacientes às vezes perguntam muito de efeitos colaterais, que é o que eles mais ficam com medo, que é também uma preocupação do médico. E eu acho que entender mesmo os medicamentos que nós temos disponíveis ajuda para o paciente e ajuda para o médico para poder definir ali junto o melhor tratamento para aquela pessoa. Sim. Então, para a gente começar, eu acho que vale retomar um ponto importante do funcionamento desse processo inflamatório da esclerose múltipla. Então, para que os pacientes que estão nos assistindo e nos ouvindo, eles possam entender, de forma muito resumida, é como se as células de defesa, que é o que nós chamamos de linfócitos, nós temos dois tipos principais, né, os linfócitos T e os linfócitos B. Esses linfócitos, eles são autorreativos, autoimunes, com uma tendência de causar uma inflamação contra o nosso corpo. Eles saem do sangue, acabam caindo dentro do sistema nervoso central e causam a inflamação. Então, essa passagem de linfócito do sangue para o sistema nervoso central, esse processo de amadurecimento do linfócito para ele cair na circulação, é um ponto em que a gente tem alguns alvos terapêuticos. E aí eu acho que o primeiro grupo que a gente pode começar a conversar são o que nós costumamos chamar de drogas de barreira, que são medicamentos que vão criar uma barreira para a passagem do linfócito de algum local para outro, seja do linfonodo, onde ele vai amadurecer e depois cair no sangue, ou do próprio sangue para o sistema nervoso central. E os principais, os dois que a gente tem aqui no Brasil, é o natalizumab e o fingolimod. Acho que a gente podia começar com o natalizumab, principalmente assim, como que é a administração dele, o que ele vai fazer no paciente para impedir a ação da esclerose múltipla. O natalizumab é uma medicação que ela é administrada na veia. Então o paciente ele precisa ir numa clínica de infusão, em algum local que consiga fazer essa infusão a cada 28 dias. Então, todo mês tem que ir lá tomar a medicação infusional. Uma medicação que é muito tolerada pelos pacientes, a gente não vê muitos efeitos colaterais. E o mecanismo que o natalizumab ele vai atuar principalmente é impedindo que esses linfócitos ali, igual você falou, que são as células de defesa que estão, né, eu sempre faço a analogia dos soldadinhos, então são os soldadinhos que tinham que estar defendendo a gente, eles na verdade é o que estão causando problema. Então, a medicação vai fazer o quê? Como você falou, é uma droga de barreira, vai impedir que aqueles soldadinhos entrem dentro do sistema nervoso central. Ou seja, ele vai fazer com que o sistema nervoso, que é onde acontece a doença, a gente coloque uma barreira ali e não deixe com que os linfócitos entrem. Então, esse vai ser o principal mecanismo de defesa. Então, assim, ele não é uma medicação que vai aumentar também tanto o risco de infecção, porque como ele, na verdade, não está destruindo nenhuma célula, ele está impedindo que elas entrem, não tem tanta essa preocupação de infecção, exceto por infecções no sistema nervoso central. E aí, o grande calcanhar de Aquiles do natalizumab é o que a gente também já conversou várias vezes, é o vírus JC, que a gente tem que dosar, porque a infecção por ele é muito grave, então a gente precisa monitorizar. Então, eu acredito que o natalizumab é uma medicação excelente, né, de alta eficácia e que tem essa questão da administração não ser uma coisa muito complexa, mas tem esse ponto aí que a gente tem que monitorizar, né, Davi? Explica pra gente, assim, essa questão do vírus JC. A gente já conversou outras vezes, mas eu acho que
quando a gente fala natalizumab, os pacientes acabam sempre perguntando, mas e esse trem de JC, de LEMP, né? O que é isso? E eu sempre falo que o paciente ele vai jogar no Google primeiro, né? Natalizumab, aí na hora que você joga no Google, a primeira coisa que tem lá é a bula, a segunda coisa que tem assim, LEMP relacionado a natalizumab. Então, primeiro traduzindo essas siglas todas, o vírus JC recebe esse nome por conta de um paciente que é o paciente John Cunningham, que agora a data, eu tô com década de 70 na cabeça, mas ou é 51 ou é 71. Depois, quem estiver assistindo, confira aí no Google mesmo, tá? Então, o John Cunningham era um paciente com linfoma, já uma doença que causa uma alteração no funcionamento desses linfócitos. E ele teve um quadro neurológico grave, e quando, depois de toda a complicação, ele faleceu, descobriram o tal vírus JC. O vírus JC, ele é um tipo de vírus que convive facilmente com o ser humano. Todo vírus depende muito de algum hospedeiro para continuar sobrevivendo. E o JC ele faz isso muito bem. Ele não é um vírus que causa doença na população como um todo. Por isso ele vive com a gente desde o início do século passado e a maioria da população, cerca de 80% da população, já vai ter tido contato com o vírus JC quando chega no início ali de 60 anos, 70 anos de idade. Ou seja, é um vírus comum. Nós vamos pegar via respiração, por gotícula, seja por contato, não vai ter jeito, a chance de ter contato com o vírus é o mais importante, mas é um vírus bobo, um vírus simples. Porém, é um vírus que nós não matamos, e eu sempre explico isso para os pacientes, ele fica, na maioria das vezes, silencioso no nosso organismo, e quando a gente usa algum tipo de medicamento, ou quando a gente tem algum quadro que deixa o nosso sistema imunológico um pouco alterado nessa parte de defesa do JC, esse vírus pode reativar. Então, a reativação do JC vírus é o problema nos pacientes que usam o natalizumab. E quando ele reativa dentro do sistema nervoso central, que é a nossa preocupação, é que vem o quadro chamado LEMP, leucoencefalopatia multifocal progressiva. É um quadro grave, que a gente precisa sempre fazer uma vigilância, mas que também não acontece do dia para a noite. Hoje nós entendemos os principais fatores de risco de LEMP em quem usa o natalizumab, exatamente porque no início dos anos 2000, quando o natalizumab sai do mercado por conta de alguns casos de LEMP, ele só pode voltar quando fica bem determinado quais são os fatores de risco. Então a gente sempre fala, com os pacientes, olha, são 3 coisas que a gente precisa avaliar em quem tem risco para LEMP. Primeiro, se já usou algum imunossupressor antes, algum medicamento que atrapalhasse o sistema imunológico antes. A gente tem que lembrar que no início dos anos 2000, por muitas vezes, como não existiam tratamentos tão eficazes para a esclerose múltipla, era comum fazer tratamentos em que a imunidade ficava muito baixa, emprestados aí da hematologia. Então, se o paciente já usou algum imunossupressor antes, dependendo de quantas doses do natalizumab ele já tomou, e se ele, óbvio, já teve contato com o vírus, esse risco vai ser maior ou menor. Então, a gente sabe que, independente do contato ou não com o vírus, até 24 doses do natalizumab, o risco de LEMP não é um risco alto. Hoje, com outras opções, como nós vamos descrever, muitas vezes a gente acaba optando por mudar o tratamento entre 12 doses e 24 doses para ir planejando. Então, quando a gente pede o exame do JC, qual que é o grande objetivo? Saber se a pessoa teve ou não teve contato com o vírus ao longo da vida, porque isso vai mudar o nosso planejamento. E aí vem aquela pergunta importante, eu preciso saber o JC para começar o natalizumab? E não, porque o número de doses não é necessariamente 1, 2 doses eu preciso trocar. Até 24, até 12, 24 doses é seguro. Porque os pacientes, quando eles começam o tratamento, eles já querem fazer a dosagem do vírus JC. A gente sabe que não é uma dosagem simples, mas a gente conhecendo os efeitos adversos, é o que a gente quer com esse episódio também, conhecer os efeitos adversos dos medicamentos, a gente consegue programar melhor essas trocas de medicamento e ter a segurança para ter o benefício da eficácia do tratamento, E até em relação a essa questão do número de doses, semana passada eu abri aquele quadrinho, depois a gente pode até colocar também para os pacientes verem no vídeo, que a gente consegue ver com base no quão positivo é o JC, que é o index,
e o paciente que é JC negativo, qual seria o risco dele. E às vezes colocando os números, eu acho que fica até mais fácil para o paciente entender mesmo esse risco. Então é como você falou, nas primeiras doses, até 24 doses, esse risco ele é baixo. Agora, a partir do momento que o risco fica um pouco mais alto e a gente tendo principalmente outras opções de medicamento, foi o que eu conversei com esse meu paciente. Eu falei, olha, eu acho que a partir de 24 doses é que não justifica você continuar. Ele é um paciente que tem JC positivo, não justifica, porque a gente tem outras opções que vão continuar sendo seguras e eficazes, porque é sempre uma balança do medicamento. E no final das contas, essa balança ela tem que ser mais favorável para o paciente do que desfavorável. Sim. Então, eu acho que isso gera uma ansiedade ali no início, mas é como você falou, é importante conter essa ansiedade, pode começar a tomar o natalizumab, é mais para a gente ter um planejamento do que será feito. E uma vez também que o vírus JC ele é negativo, com 24 doses, a gente dosa novamente. Permanece negativo, tá indo tudo bem com a medicação, pode continuar tomando. Eu acho que o paciente que eu mais vi com doses de natalizumab muito bem foi umas 50 e continua com o vírus JC negativo. É claro que agora a gente fica monitorizando o vírus, monitorizando também os outros parâmetros, né, que a gente utiliza, mas o paciente tá ótimo. Em contrapartida, tem pacientes que vão ser limitados ali a usar as 24 doses por uma questão de segurança. Sim. E aí, dentro das drogas de barreira também, né, além do natalizumab, a gente tem o fingolimod, que é um medicamento oral. Então, é um comprimido que se toma todos os dias. Hoje, o fingolimod é disponível pelo SUS como uma droga de segunda linha, né, que até no último episódio a gente conversou que ele fica ali um pouco no limbo nesse novo PCDT, mas que é um tratamento também eficaz, e ele é uma droga de barreira, exatamente porque agora, ao invés do linfócito chegar até o sangue, ele fica dentro do linfonodo, que é uma estrutura importante nesse processo de amadurecimento e de apresentações ali para os linfócitos, para saber em quem que eles vão reagir. E aí o fingolimod ele acaba sendo uma droga de barreira porque mantém todos os seus soldados, né, como você disse, presos dentro desse linfonodo, então eles não alcançam a circulação para depois cair no sistema nervoso central. E aí muda um pouco, né, os cuidados, porque agora LEMP, apesar de ter descrito alguns casos de LEMP em uso do fingolimod, não é tão significativo quanto o natalizumab, mas a gente começa a ter que ficar um pouco atento, porque às vezes esse linfócito pode ficar muito baixo, já que ele não chega no sangue. E aí a gente então tem que fazer um monitoramento um pouco diferente, né? Isso. A diferença aqui vai ser que no natalizumab eles chegam ali no sangue, mas eles não entram no sistema nervoso. Aqui é como se eles nem saíssem do quartel, eles ficaram ali no linfonodo. Então, na hora que a gente faz os exames de sangue, os linfócitos, né, eles são medidos no exame de hemograma normal, eles estão abaixo do que era esperado. Então, na hora que a pessoa vai ver lá o valor de referência, ele vai estar abaixo e é um efeito que praticamente todo mundo que toma fingolimod vai ter. Só que ele também não pode abaixar demais, porque quanto mais baixo tiver, maior é o risco de infecções no geral. Então, um limitante assim, né, do fingolimod vai ser essa questão de, às vezes, abaixar muito os linfócitos e, com isso, favorecer a ocorrência de infecções. Eu já tive pacientes que precisaram de trocar porque estavam tendo infecções de repetição e ainda que não esteja tendo infecção de repetição, se esse linfócito cai demais, também às vezes a gente precisa de mudar. E outra questão além então desse acompanhamento com o hemograma, ele também precisa de ser acompanhado do ponto de vista do fígado, né? Então, assim, a gente não é um monitoramento também que precisa ser mensal, uma coisa extremamente rigorosa, mas a gente também não pode tomar e esquecer da vida e não voltar mais no médico. Porque eu brinco que às vezes os pacientes também ficam tão bem que eles esquecem da gente e não querem voltar para o retorno para a gente certificar de que está indo tudo bem mesmo.
Então, a gente precisa, né, de fazer esse acompanhamento, principalmente em relação a isso. O fingolimod por tomar em casa, né? Então o comprimido em casa, às vezes o paciente deixa para lá. E essa baixa de linfócito no sangue, a maioria das vezes é assintomática, igual você falou. Tem infecções de repetição, mas a maioria das vezes é assintomática. E o paciente esquece da gente e vai tomando, esquece de fazer o hemograma. No início a gente faz uma frequência maior, depois vai aumentando esse intervalo. E um ponto importante é que apesar dele ser feito em casa, a primeira dose tem que ser assistida. Então a pessoa ela fica numa clínica, num hospital, algum lugar da região que possa recebê-lo. E para isso a gente tem os programas de suporte ao paciente que ajudam muito nesse agendamento, porque a partir do momento que ele toma a primeira dose, fica em 6 horas de observação, porque alguns pacientes ao iniciar o fingolimod podem ter alguma arritmia cardíaca, que também a maioria das vezes é assintomática, mas que a gente precisa detectar até para indicar ou não a continuidade do tratamento. E uma vez uma pessoa parou de tomar o remédio porque viajou e esqueceu o remédio para trás, ficou 3 semanas fora e quando voltou a tomar o remédio normalmente, deu tudo certo, mas lembrando para quem está nos assistindo que o fingolimod, se fica 2 semanas sem tomar, como a gente sempre conversa, né, nessa questão de individualizar, eu acho que isso é importante de ser levado em consideração. Em contrapartida, tem pessoas que esquecem de tomar os remédios todos os dias, acham muito complicado. E aí às vezes acontece isso, viaja, esquece o remédio para trás. Então, se a gente fosse fazer um comparativo assim, eu acho que o remédio infusional mensal, às vezes, tira essa questão de esquecer, de ter que, de ficar sempre ali, vai viajar, não pode esquecer o remédio para trás. Então, assim, tem pontos positivos, pontos negativos. Essa questão da monitorização, ela é principalmente por conta da questão cardíaca, né? Porque a gente sabe que o fingolimod, ele pode abaixar, ele na verdade abaixa, na maioria também dos pacientes, a frequência cardíaca. Então, essa primeira dose, a gente faz ele monitorizado para ver se vai tá tudo certo. Deu tudo certo, depois as outras doses são feitas em casa mesmo. E aí vem um ponto importante que eu queria que você me contasse um pouco como que você programa isso na sua prática, porque a gente está falando de drogas de barreira. Então, na verdade, até um ponto positivo, porque a gente não destrói tanto os linfócitos, então, a princípio, não teria um risco tão grande de infecções, né, do ponto de vista teórico, mas, ao mesmo tempo, se eu interrompo o tratamento para trocar, todos esses soldados que eram para estar cuidando da gente estão fazendo tudo ao contrário, né? Então, essas reações autoimunes estão todos ali. Então, a gente começa a ter um risco do chamado surto rebote. E aí, o que é importante o paciente conhecer desse risco de surto rebote nesses medicamentos e como que você lida na sua prática, nessa questão de mudança de tratamento? Então, Davi, esse é um ponto muito importante porque... Primeiro que reforça a questão de não interromper o tratamento sem uma orientação médica. Porque é como você falou, a gente está ali com um medicamento que está contendo os soldados. A partir do momento que você tira ali a medicação, sem colocar uma outra para atuar, você libera aqueles soldados ali todos de uma vez. E isso aumenta muito o risco do paciente fazer o rebote, que é um surto grave. Então, não é também um surto qualquer, é um surto grave. Então, a gente tem que ter esse cuidado de, quando for suspender a medicação por algum motivo, a gente já está planejando colocar uma outra medicação. Então, a gente sabe que a gente não faz 2 medicações ao mesmo tempo. Então, tô tirando o fingolimod por, né, algum motivo deu errado, ou o natalizumab. Eu não vou fazer ele junto com outra medicação, vou dar um período. Mas é importante já ter programado essa substituição, porque senão vai acabar acontecendo isso. Não é infrequente o paciente tirar a medicação e acabar fazendo esse rebote. E aí é muito ruim, porque isso é uma coisa esperada. Uma coisa é quando o paciente tem um surto que ninguém previu que ele ia ter, que a gente sabe que pode acontecer. Outra coisa é porque tirou o remédio, né, sem, às vezes, planejar fazer essa troca segura. E aí, eu acho que entra um ponto, principalmente em relação ao fingolimod, que é a questão
que às vezes, quando que a gente tem que tirar meio que de supetão, assim, o remédio, né? Quando a mulher engravida. Então, o fingolimod, ele é uma medicação que não pode ser usada na gravidez. Se a gente não planeja essa gravidez, então, por exemplo, a mulher tá tomando fingolimod, não tá ainda nos planos dela engravidar, a gente mantém ali o medicamento. Mas, caso ela vá engravidar, a gente tem que fazer, talvez, uma mudança de medicação, porque a partir do momento que ela descobre que ela tá grávida, a gente vai tirar. Então, ela vai ter que ficar sem medicação. E aí, ou você coloca outro, mas começar uma medicação também na gravidez pode ser mais complexo, ou a pessoa vai acabar, talvez, tendo ali o rebote. É claro que a gente sabe que tem a questão da gravidez, né, de dar uma abaixada ali na questão de atividade da doença, mas é importante ter esse planejamento. E o fingolimod em específico, a gente tem que suspender 2 meses antes de engravidar. Então, não dá para parar de tomar quando engravida, tem que ser antes. Então, pacientes que estão tomando fingolimod, é importante que a gente faça essa orientação aos pacientes de que é importante ter esse planejamento aí para poder engravidar. Exatamente. Eu acho que para quem está nos assistindo, acho que essa lembrança do planejamento familiar é um ponto extremamente importante. Esse é um dos motivos, mas eu acho que compartilhar essa decisão, fazer o planejamento é extremamente importante. E também, já que me direcionei a quem está nos assistindo, não esqueça de seguir o canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like e também seguir a gente no Instagram. Se eu não me engano, a descrição está embaixo aí também no nosso texto. E aí a gente sai dessas drogas de barreira, que acabam sendo uma escolha muito comum, até por questões de acesso, e a gente entra numa classe que a gente chama de drogas depretoras, ou seja, as drogas que vão atuar diminuindo um tipo de linfócito, e hoje o que a gente mais usa na esclerose múltipla é o direcionamento da depleção de linfócito B de bola, que é o grupo dos anti-CD20. Então, só para quem está assistindo, o CD20 é só um marcadorzinho, né? Quem aponta que ali é um linfócito B de bola. Então, o remédio ele vai contra aquele marcador e destrói aquela célula. E hoje, aprovado para a esclerose múltipla, no Brasil, a gente tem o ocrelizumab, que é feito a cada 6 meses na veia. E a gente tem o ofatumumab, que é uma caneta subcutânea, que é feita também a cada 28 dias. Essa classe de medicamentos, ela carrega uma particularidade antes de iniciar o tratamento, que são alguns exames obrigatórios antes de iniciar o tratamento. E aí, como que é esse início? Essa classe de medicamentos, né, e isso vai ser válido também para outra classe que depois nós vamos comentar, a gente precisa de ter alguns cuidados antes do início. Então, a gente faz alguns exames, principalmente para investigar infecções. Então, a gente faz sorologias, né, para sífilis, HIV, hepatite, e também um rastreio para tuberculose latente. No nosso país é muito frequente essa questão da tuberculose latente, então é a pessoa que também, né, já teve um contato no passado, ficou ali com o bacilo guardadinho, e diante de uma situação que a gente abaixa a imunidade, e aí isso vai ser feito através dessas medicações que você comentou, aquele bacilo ele volta ali à ativa e causa um quadro de tuberculose. Então, desses exames, a gente faz então exames de sangue, e é muito importante fazer o raio-x de tórax para a gente ver se tem algum indício de tuberculose, e um exame que chama IGRA ou então PPD, que é para a gente poder investigar também essa questão da tuberculose. E é importantíssimo, eu até estava conversando com uma amiga minha pneumologista, porque é igual eu falei, são situações que são programadas, a gente sabe que aquilo vai causar uma alteração na imunidade do paciente, aumentando o risco dele ter a tuberculose. Então, a gente não pode também iniciar o tratamento sem certificar de que o tratamento vai ser seguro para o paciente. Então, eu considero que é extremamente importante. Às vezes a gente tem uma dificuldade, eu não sei como que você tem visto isso, Davi, mas recentemente eu tive uma super dificuldade com o paciente. O IGRA dele, que é o exame que a gente faz, veio indeterminado. A gente não estava conseguindo repetir. E aí, isso estava
meio que atrasando um pouco o tratamento dele. E o que eu tentei explicar para o paciente, para a família dele, é justamente isso, que para a gente iniciar também um medicamento, a gente tem que iniciar com segurança. Então, é importante que a gente certifique de que o remédio não vai fazer mal depois que você começar. É claro que tem coisas que a gente não vai controlar, efeitos colaterais que a gente vai no acompanhamento mesmo identificar, mas o que a gente puder fazer para aumentar a segurança do paciente, eu acho que é extremamente importante. Então a gente faz esses exames de sangue, faz o raio-x e principalmente aí investiga se não tem a tuberculose. Não, eu recentemente tive um caso também de IGRA indeterminado. Muitas vezes é um exame difícil até do plano liberar, e até o PPD, que é o teste cutâneo, para ver se teve contato ou não já com a bactéria. Às vezes o paciente ele fica com dificuldade, o plano não libera, mesmo a gente colocando a justificativa. Eu tenho feito muito isso, né? Justificativa para o exame, início de tratamento imunossupressor, precisa afastar a tuberculose latente, tem dado certo, mas às vezes vem um valor indeterminado e aí o plano não aceita que faça de novo. E isso vem, às vezes o paciente fala assim, nossa, você está me passando um remédio que nem precisa disso agora. Por exemplo, vacinação de hepatite B. Por que você já quer saber se eu sou vacinado para hepatite B ou não? Por que eu já tenho que vacinar para hepatite B se o meu remédio nem tem nada a ver com isso? Porque a gente sabe que em um determinado momento a gente pode precisar trocar. E é o que você falou, troca de remédio é para ser feita em paz. Não é para ser feita na correria. Assim, não, vamos fazer de qualquer jeito porque a gente precisa disso agora. Então, planejamento familiar, plano vacinal, tudo isso tem que estar já muito, muito bem definido, né? E outra coisa que às vezes as pessoas ficam com medo, mas a gente já tem uma segurança muito boa, é em relação ao risco de infecção e uso desses medicamentos que destroem o linfócito B. Porque antes a gente estava falando de barreira, que os linfócitos continuavam íntegros, né? E agora a gente está falando de um remédio que diminui de fato linfócito circulante. A gente sabe que o linfócito B ele é muito importante na produção de anticorpos, na produção das tais imunoglobulinas. E aí, o que a gente sabe hoje, Jéssica, em relação a esse acompanhamento a longo prazo, tanto do ocrelizumab quanto do ofatumumab, em relação a esse risco de infecção? O paciente sempre tem medo, né? Vou ter uma infecção grave ou não? O risco ele existe, né? Como você falou, a gente está mexendo com a imunidade, então tem risco de infecção. A gente acaba orientando o paciente a estar atento, né? A maioria dos pacientes não costuma evoluir com infecções graves. Inclusive, né, na época da pandemia, isso foi uma preocupação enorme, porque nós estávamos diante de, né, uma infecção gravíssima e então isso acendeu também um medo muito grande em relação a infecções, mas a maioria dos pacientes vão evoluir bem, sem infecções. Algumas coisas que a gente tem que considerar, eu acho, em relação principalmente ao envelhecimento dos pacientes. Então, tomar um cuidado maior nos pacientes que são com uma idade mais avançada, porque aí já tem também um risco maior de infecção. E, teoricamente, essas medicações não atrapalham a questão da produção de anticorpos. Mas a gente sabe que na prática, às vezes, isso acontece. Então, normalmente, o que eu faço, né? A gente dosa com alguma frequência, principalmente na suspeita de infecções recorrentes, por exemplo, as imunoglobulinas, que são os anticorpos, para ver se aquela medicação está abaixando demais os anticorpos. E aí tudo vai ser uma balança. Vão ter infecções que a gente vai tratar e a pessoa vai ficar bem. Mas a partir do momento que começa a ser infecções muito recorrentes ou infecções graves, a gente tem que refletir junto com o paciente se a medicação chegou num momento que está fazendo mais mal do que bem. Mas pelo menos na minha experiência, a maioria dos pacientes não costumam evoluir com infecções graves. Já aconteceu, eu já vi pacientes que tiveram infecções, mas que nós tratamos e acabou se resolvendo sem grandes problemas. Eu acho que esse conhecer do tratamento é importante por isso. Porque às vezes o paciente ele pode até não nos contar, porque são infecções muito comuns, sinusites, infecções urinárias, como aumenta um pouquinho a taxa, e é o que você falou, às vezes são infecções que a pessoa que não tinha nenhuma no ano passa a ter uma.
Então, ok, isso não é um grande problema, mas se é uma infecção que motiva internação e tudo, a gente já fica com um sinal de alerta mais ligado realmente. E é o acompanhamento, né? Então, assim, estar próximo da equipe assistente, compartilhar essas dúvidas do que está sentindo, porque são tratamentos muito eficazes, né? E todos esses que nós falamos até agora são tratamentos que permitem uma mudança importante no controle da esclerose múltipla e que a gente consegue fazer de forma segura desde que a gente rastreie aquilo que é muito importante. Exatamente, Davi. E aí eu volto a falar da questão do paciente ficar muito bem. É claro que é o que a gente quer, que fique ótimo, que nem, talvez às vezes nem lembre, né, que tá tratando, que tem que ir lá nos visitar de vez em quando. Mas é importante esse acompanhamento justamente por isso, porque às vezes pra pessoa tá indo tudo bem, porque não tá sentindo nada, mas na consulta às vezes a gente consegue identificar algumas coisinhas que podem estar associadas ao tratamento. Então, é sempre importante. São medicamentos eficazes, na maioria dos pacientes muito seguros, mas precisa estar em acompanhamento com o seu médico. E uma outra coisa que eu ia te perguntar, Davi, é em relação que você citou a vacinação, né? Que a gente programa fazer a vacina, atualizar ali o cartão vacinal antes. E aí sempre surgem perguntas assim, e tá tomando a medicação, aí chega no posto de saúde tem alguma vacina que tá ali no programa, e aí eles ficam com medo de fazer. Os pacientes, eles podem tomar vacina tomando essas medicações? Podem tomar, devem participar dessas campanhas, exceto caso de vacina de vírus vivo, né, ou aquele vírus atenuado. Então, por exemplo, um grande exemplo que a gente tem é o de febre amarela. Então, primeiro que nossa campanha de vacinação hoje é uma dose única na vida da febre amarela, mas às vezes o paciente precisa fazer uma viagem para fora do país e aí tem uma exigência de que tem que ter uma dose recente de vacina de febre amarela. Aí me pergunta, eu posso tomar vacina de febre amarela? Essa, por ser vírus atenuado, então não pode tomar a vacina. E aí o que a gente faz é um relatório dizendo que não pode tomar pelo motivo do uso de medicamento, e o interessante é que isso não é exclusivo do anti-CD20, mas em bula todos os medicamentos para esclerose múltipla não deixam que, né, não sugerem que faça uso dessas vacinas, mas as outras, que aí começa, né? Hoje a tecnologia é incrível, né? Não sei o que, recombinante, a partícula do vírus, a partícula de não sei o que, isso daí pode. A gente sabe que às vezes a resposta imune à vacina, né, a resposta à produção de anticorpos por conta daquela vacina pode ser menor. Então daí a preocupação de atualização do cartão vacinal já na primeira consulta, que é quando a gente tem uma maior chance de fazer com que a vacina seja eficaz. Então surge uma campanha no meio do ano, então às vezes campanha para meningite, teve campanha para influenza, vacinação de Covid, vacinação às vezes de algum outro vírus que pode vir a causar uma outra pandemia, tomara que não, mas é importante que o paciente se vacine. Na dúvida, manda uma mensagem, pergunta se pode vacinar ou não. Muitas vezes até o pessoal no centro de saúde, no centro de vacinação, tem essas recomendações, quais vacinas não podem ser administradas em determinadas circunstâncias, mas no final das contas, tirando aquelas de vírus vivos, o restante pode vacinar sim, né? E aí, bom, falamos então desses anti-CD20, falamos das drogas de barreira, e uma outra classe que também tem sido muito usado são os medicamentos, vamos pôr, de drogas de indução. A gente chama de drogas de indução porque são feitas em ciclos. Então, diferente dos outros, que por mais que seja igual ao ocrelizumab ou ofatumumab, é feito mensal, é feito semestral, essas drogas de indução, que é a cladribina e o alemtuzumab, eles são feitos em ciclos, né? Então faço um ciclo, faço um segundo ciclo e depois interrompo o tratamento. Acho que aí só dessa minha frase que já dá umas 1000 dúvidas do que é importante. Mas falando da cladribina primeiro, né? O que é esse remédio, como que é a tomada, como que ele funciona? A cladribina, inclusive o medicamento que foi, né, incorporado ao protocolo atual da esclerose múltipla, é uma medicação que é feita via oral, igual você falou, em 2 ciclos.
O primeiro ano, o paciente vai tomar um ciclo no primeiro mês, depois faz no segundo mês, e depois ele vai repetir isso depois de 12 meses. Então, é uma medicação, assim como o alentuzumab, né? Uma medicação que vai mexer na imunidade, nos dois tipos de imunidade que a gente tem. Então, é preciso ter um acompanhamento depois, mais até do que o alentuzumab, do que a cladribina. Tem também todos os cuidados, igual a gente tem que ter com o ocrelizumab, o ofatumumab, então certificar de que não tem nenhuma infecção, porque nesse contexto aqui nós também estamos abaixando ali, dando, né, um reset ali na imunidade da pessoa. Então é importante garantir que não tem nenhuma infecção ali prévia, que vai ser, né, favorecida pelo uso da medicação, mas é uma medicação então que a gente vai conseguir fazer nesses 2 ciclos e depois disso o paciente a princípio fica sem medicação e a gente acompanha aquele paciente, né? Alguns pacientes às vezes vão ter atividade de doença depois de alguns anos e a gente vai ter que colocar alguma outra medicação ou, né, repetir um ciclo. Em relação à cladribina em específico, a gente tem a questão de que, por ser uma medicação que a gente faz hoje, depois de um ano, depois de 6 meses a paciente ela pode engravidar. Então, assim, a gente, para quem tá planejando ali tá num planejamento gestacional, isso pode ser interessante. E é uma medicação que agora os pacientes vão ter acesso, né? A gente até conversou no último episódio que o acesso não foi bem exatamente como nós gostaríamos, mas eu acredito que vai ser uma medicação que nos próximos anos vai ter uma crescente aí de pacientes utilizando porque foi incorporada. Não, e só um parêntese no que você falou, acho que a gente volta sempre nessa questão do planejamento familiar e da frase que você falou que quando a pessoa está muito bem, ela esquece de tomar, esquece das coisas, esquece da vida e vai tocando o barco. E aí, assim, a cladribina, ela tem essa vantagem de depois de um tempo a pessoa pode engravidar, porque não vai estar usando o medicamento, mas pelo amor de Deus, não pode engravidar antes disso. Então, eu sempre falo com os pacientes, método contraceptivo, planejamento familiar agora extremamente importante, né? E eu acho que esse ponto também de que às vezes o paciente ele vai precisar de outro remédio é um ponto assim crucial, porque muitas vezes as pessoas nos procuram achando que esses tratamentos eles simplesmente são 2 ciclos e acabou, né? Quase como se fosse uma cura. Quem dera fosse de fato, quem dera a gente pudesse dispor de um medicamento que fosse feito uma vez e acabasse com qualquer risco de reativação. Então não é porque não está tomando nenhum tratamento que também não precisa de acompanhar, que não precisa de ter os cuidados, né, de planejamento familiar e todos os cuidados com as infecções, com risco às vezes de reativação de herpes zoster. Então tem que ter aquilo, toma o remédio uma vez no ano só, mas a consulta com uma equipe de neuroimuno, com uma equipe assistencial, tem que ser muito frequente. Principalmente quando a gente entra no alentuzumab. Então a cladribina tem esse porém, o ocrelizumab tem, o ofatumumab tem, nata tem, fingolimod tem, mas o alentuzumab é quando eu brinco e falo, olha, agora você assinou um tratado comigo aqui que você não me abandona nos próximos anos, porque esses pacientes eles têm várias questões. Explica um pouquinho como que é feito o alentuzumab. O alentuzumab, ele é uma medicação que é feita na veia. Então o paciente faz 5 dias no primeiro ano, depois de um ano repete 3 dias. E aí o alentuzumab, ele é uma medicação que é muito potente. E junto com essa potência, ele tem também alguns possíveis efeitos colaterais, alguns mais graves, outros menos graves. A maioria dos pacientes acabam tendo alguma disfunção da tireoide, então às vezes vão ter que tomar algum remédio para tireoide. Tem outras coisas que a gente também precisa monitorizar, mas a partir do momento que o paciente faz o alentuzumab, esse monitoramento ele precisa ser muito de perto, justamente para a gente identificar qualquer problema que surja. Então, o paciente precisa fazer exame de sangue todo mês. Então, todo mês ele faz o exame e o médico tem que ver esse exame, ver se teve alguma complicação. Tem que fazer também exame de urina e, a princípio, o acompanhamento ele é até 5 anos depois da dose do segundo ciclo do alentuzumab. Então, o paciente ele precisa estar disposto, né? Porque, como eu falei também, cada um conhece a própria vida, tem
né, sabe da própria rotina. Então, quando a gente vai fazer o alentuzumab, a gente precisa também desse compromisso do paciente de fazer esse acompanhamento certinho. A maioria dos pacientes que eu vejo que eu tenho a experiência assim, de acompanhar após alentuzumab, a maioria faz tudo bonitinho, manda, não sei se é porque eu também coloco esse medo assim, de que, olha, você tem que fazer e me mandar, mas tem dado certo. Mas é importante a gente, né, lembrar que tem que fazer esse acompanhamento, tem que fazer os exames de sangue, não é simplesmente tomar, não é qualquer lugar também que é feito o alentuzumab, porque o natalizumab eu tenho paciente que conta que até na UPA já fez, né? Assim, é uma medicação que não estou recomendando que façam isso, mas é uma medicação assim mais tranquila. Mas o alentuzumab é importante que seja uma equipe treinada, que faça os 5 dias ali certinho. A gente sabe que tem alguns preparos que são feitos antes da administração. Então, é uma medicação que é muito potente, que a gente reserva para alguns pacientes, principalmente que estão com a doença muito ativa, mas que o paciente precisa de ter esse compromisso mais peculiar, assim, né? Em todos requer o compromisso do paciente também, mas eu acho que o alentuzumab a gente tem que ficar mais pertinho ali nesse acompanhamento. E a gente sempre defende muito o protagonismo do paciente. Eu acho que no momento do alentuzumab é quando a gente mais precisa do protagonismo do paciente. Porque se ele abandona esse tratamento, se ele abandona o acompanhamento, aí as consequências podem ser muito graves. Só para as pessoas entenderem, né, o que o alentuzumab faz é que ele causa essa destruição de linfócitos, tanto T quanto B, de forma muito rápida. Quando a gente faz o hemograma no 3º dia de alentuzumab, muitas vezes a gente vê os linfócitos 0 no hemograma, né? Então, assim, não consegue nem contar no sangue, por tanto que destrói. Então, é um remédio ótimo para essas situações em que há uma inflamação muito agressiva, em que há um quadro muito agressivo, mas a gente precisa desse comprometimento do paciente, porque a gente pode gerar um outro problema se ele não fizer isso de forma adequada, porque é exatamente quando esses linfócitos começam a recuperar que eles podem, sem querer, atacar outras estruturas do corpo. A gente precisa desse acompanhamento. E o cuidado começa antes mesmo, né, do tratamento. A gente fala 30 dias antes, cuidado com comida que não é cozida de forma adequada, alimentos crus, não pode comer, você tem que ter esse cuidado. No 1º mês tem que tomar ciclovir para evitar reativação de herpes, tem que tomar o mesmo cuidado com a alimentação. Então é um medicamento bom, não estamos fazendo terrorismo, é um remédio que a gente usa na nossa prática, mas que a gente precisa realmente desse combinado com o paciente, de seguir tudo direitinho, né, de fazer as coisas da forma correta. Eu queria também só ressaltar essa questão do depois, né, um pouco antes, mas depois que faz a medicação, desses cuidados, né, em relação à alimentação. Água tem que ser água ou engarrafada ou água fervida, não comer alimentos crus, justamente porque a gente causa um estado de imunossupressão assim, mais potente, então a gente não quer que o paciente pegue nenhuma infecção. Só reforçando essa questão dos cuidados, então, Davi, é importante que o paciente que faz o uso do alentuzumab, depois ele precisa de ter essa questão de cuidado com a água que ele vai beber, de ser água filtrada, né, água engarrafada, não comer alimentos crus, porque tudo isso é com o objetivo da gente evitar que o paciente seja exposto a uma infecção no momento que a imunidade dele está ali fragilizada. Então é importante ter esse cuidado pós, né, tomar o aciclovir, como você falou, justamente para a gente evitar usar máscara se estiver em um local muito cheio, alguma coisa assim, evitar contato com alguém que está resfriado, com algum sintoma respiratório, justamente para a gente tentar, né, tornar menos perigoso assim essa questão, principalmente em relação à infecção. Cercar todos esses possíveis riscos, né? Sim. Bom, então chegamos no final do nosso episódio. Acho que foi uma conversa muito boa, e o que ficaria, assim, talvez de recado para quem assistiu é exatamente essa lição de que entender o próprio tratamento é extremamente importante na jornada. Não adianta simplesmente aceitar
receber um tratamento sem entender os benefícios daquilo, o que se espera, o que aquilo vai mudar na rotina e lembrar sempre de um tratamento personalizado. Então, tem que ser o que adeque mais no contexto da pessoa, no ritmo da pessoa e que possa ter o melhor benefício também. Com certeza. E assim, um recado que eu gostaria de deixar assim, para os pacientes é que cada pessoa é única. Então, eu sei que é difícil, às vezes, a gente não se comparar com outros pacientes, mas é importante a gente ter em mente que não é porque o tratamento deu certo ou errado para alguém que para você vai ser da mesma forma. É sempre importante a gente ter outras opiniões, ver experiências também de outras pessoas, mas discuta principalmente com o médico que está te acompanhando sobre os seus medos, suas angústias, sobre a sua expectativa com o tratamento, porque às vezes a gente acaba se comparando e isso pode ser ruim para a própria jornada ali do tratamento. Eu gostaria de agradecer vocês que nos acompanharam aqui hoje, agradecer ao Davi também mais uma vez pelo episódio e não esquece de comentar, curtir, compartilhar esse vídeo com quem pode gostar desse conteúdo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Jéssica, mais uma vez, aprendendo muito nessas nossas conversas. E para quem nos assistiu, se tem alguma dúvida sobre o tratamento que faz, se gostaria de ouvir mais a respeito desse tema, deixa aí os comentários. Muito obrigado e até a próxima.